Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 29/6/2020. Nós estamos indo já para o final deste mês. E ontem não consegui passar a última aula da nossa escola bíblica dominical, porque semana que vem começa uma nova lição, uma edição especial que a CPAD lançou e está chegando esta semana, e nós estaremos meditando nela durante esses 3 meses que virão, se Jesus Cristo não voltar até lá. Mas hoje estaremos encerrando esta lição deste trimestre, que estávamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. E a última lição, a lição de número 13, datado no dia 28 de junho de 2020, tem como tema a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo diz-nos o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática, ela nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. De início, tanto o texto áureo como o tema, como a verdade prática, ela já nos traz uma verdade que, mesmo que com os nossos olhos carnais nós não estamos contemplando esta batalha espiritual que está acontecendo neste exato momento, mas a igreja do Senhor Jesus está no meio dela. Nós estamos no meio desta batalha espiritual, onde o inimigo das nossas almas tem usado de todas as suas forças para tentar nos destruir e eliminarmos, e, se possível, levarmos a nós, os crentes, que conhecemos a palavra de Deus, que um dia aceitamos a Cristo como Salvador, levarmos juntamente com Ele para o inferno, porquanto a Bíblia Sagrada fala lá no livro do Apocalipse que a segunda morte é o inferno, o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Então nós estamos nesta luta, no meio desta luta. De um lado está Lúcifer com os seus comandantes, os seus demônios, contra a igreja e todos os homens da terra. Também contra a palavra de Deus, para que os homens não venham compreendê-la, não venham entendê-la e não venham se arrepender dos seus pecados e se voltarem para Deus, o Criador. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo de número 20. E o nosso objetivo hoje, geral, é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. O nosso comentador, dentro da introdução, ele vai nos dizer-nos o seguinte: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. E o que veremos nesta presente lição. Então, para que nós, a igreja do Senhor Jesus, possamos ter vitória nessa batalha espiritual, ter vitória diante das adversidades, das lutas e tribulações, se faz necessário nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Esta lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro é o preparo espiritual para o crente na batalha. O segundo é conhecendo o campo da batalha espiritual.
E o terceiro, as armas espirituais indispensável ao crente. O primeiro subtópico, ele está dividido em dois, o primeiro tópico está dividido em dois subtópicos que estaremos agora meditando nesses subtópicos. O primeiro subtópico nos diz o seguinte: fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, capítulo 6 de Efésios, versículo 10, a parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Algo que nós devemos entender, que essa guerra espirituais, elas não serão vencidas de maneira nenhuma através de armas carnais, mas através do poder de Cristo Jesus em nós, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. As batalhas, elas podem ocorrer em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos entre nossos irmãos, com os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, dentro dos nossos lares, com os cônjuges, com os filhos, em todas as áreas da nossa vida, no âmbito relacionado ao nosso corpo, uma enfermidade, no lado econômico, dinheiro. Então, todas essas áreas nós teremos batalhas, e de nós mesmos não teremos vitória se não entendermos que somos autodependentes de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com uma propaganda enganosa de Satanás, que já tem milhares de anos, a qual com ela conseguiu convencer Eva e Adão a desobedecer a Deus, a cair na incredulidade, vamos dizer assim, na vaidade do coração, e provar e desobedecer e comer do fruto, quer dizer. E a propaganda dele é o seguinte: Deus não quer que vocês comam deste fruto para que vocês não sejam igual a eles, porque no dia que vocês comerem deste fruto, vocês serão igual a Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos fazer da nossa própria maneira e insistimos no erro, insistimos em fazer da nossa própria maneira e não nos humilharmos na presença de Deus, em pedir a ajuda de Deus. Existe dois tipos de resiliência. Resiliência significa a pessoa que não desiste, mas tem aquela resiliência humana, que ela não desiste, mas é desastrosa. Ela não desiste, mas traz mais consequências. Existe a resiliência que é voltada para Deus, ou seja, autodependência de Deus. E isso é muito importante para que nós possamos ter vitória nas nossas batalhas espirituais. E eu quero vos dizer que elas são 24 horas. Quando o salmista diz que eu deito, durmo e acordo, porque assim Deus o quis, significa que quando estamos dormindo, Deus está nos guardando, mas a batalha está continuando. As guerras espirituais estão continuando. Quantos cristãos já tiveram experiências ruins no sono, onde a sua mente foi atacada através de um sonho de luta, de briga contra demônios, e acordaram ofegantes, cansados, exaustos. Ou seja, esta batalha só findará quando nós chegarmos no céu. Então, Jesus Cristo, ele, antes de ser crucificado, após a Santa Ceia, no sermão, numas palavras que ele deu aos discípulos ali, antes de entrar no jardim do Getsêmani,
No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz o seguinte, ó: sem mim nada podereis fazer. A pessoa pode ser o mais inteligente, a pessoa pode ter capacidade acima dos outros, um QI tremendo, ser uma pessoa forte, uma pessoa bem posicionada neste mundo. Mas se ela não tiver Deus, estas coisas deste mundo enganam seus corações e afastam-as de Deus. Porque tudo que há neste mundo pertence a Deus. O salmista fala no Salmo, acho que é o Salmo 24, não, o Salmo 19, que diz, os céus e a terra e todos os que habitam nele pertencem ao Senhor. Tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Então, nós devemos entender isso, compreendermos isso e sermos autodependentes de Deus. E o nosso escritor continua dizendo, esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é dada mediante quando nós damos primazia, orando, meditando na palavra do Senhor, jejuando. Então nós devemos termos um período de estarmos na presença de Deus, buscar a presença de Deus, a orientação de Deus para as nossas vidas, para sermos orientados por eles. Não é somente você ouvir alguém ministrar, ouvir alguém pregar, ouvir alguém louvar. Não é somente isso. Vamos dizer assim, isto edifica a nossa vida. Mas se faz necessário eu diariamente fazer o meu culto para Deus, prestar o meu culto a Deus. Eu tenho o dever, como cristão, como servo, de me apresentar diante de Deus, eu ler a palavra dele, me alimentar da palavra dele, eu louvá-lo, eu jejuar, eu dobrar meus joelhos e buscar a Deus em oração, seja de manhã, seja tarde, seja madrugada, o horário que é mais disponível para mim, mas eu tenho que fazer isso. Nós estamos em uma crise de uma pandemia, de uma doença, a qual tem trazido isolamento e muitos não podem ir à igreja. Isso tem trazido muitos prejuízos espiritualmente para a igreja, principalmente para aqueles que não estavam bem fortalecidos em Deus. Mas Paulo, a nos exortarmos aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, falando dessa guerra espiritual que acontece, ele nos esclarece sobre esta guerra espiritual e nos comunica como nós devemos nos defender. Então, uma coisa que eu quero deixar aos amados irmãos bem claro: nós, como cristãos, temos um dever diante de Deus, um dever de estar na presença dele, de meditar na sua palavra, de louvar a ele, de orar, entendeu? Quando nós não oramos, nós estamos dizendo o seguinte: quando não praticamos isso, eu não preciso de ti, Deus, eu mesmo faço, eu mesmo consigo, eu não preciso da tua ajuda. E o inimigo, ele vai tentar minar a nossa mente, minar a nossa alma, o nosso coração, com essa indisposição, mas não é bem uma indisposição, é um sentimento de incredulidade, porque quem ora está demonstrando dependência, confiança e fé. Quem não ora não está demonstrando nem dependência, nem confiança e nem fé em Deus. Então, Paulo
quando ele fala sobre essa guerra espiritual e ele vai falar da armadura de Deus, você vai ver lá embaixo, lá na altura do versículo 13, 14, dizendo: com jejuns em plural e orações em plural. Paulo está dizendo que não adianta eu saber quem é meu inimigo, como ele me ataca. Paulo está dizendo que não adianta eu me revestir com toda a armadura e não jejuar e não orar. Não vai ter resultado que gostaríamos que tivéssemos. Então, meus queridos, nós devemos ter em mente, principalmente nos dias de hoje, a qual este isolamento tem afastado muitos do templo, muitos da casa do Senhor, e, é claro, preenchido o seu tempo com as coisas temporais desta vida. E nós devemos, então, tomar um posicionamento, e eu quero dizer a você que não é fácil. Não vou dizer que é fácil, não. É uma luta a qual nós temos diariamente. Eu, minha família, você e a sua família. E essa luta só se vence se nós nos prostrarmos, vamos dizer assim, nos curvarmos à vontade de Deus e permitir que Ele faça a sua vontade em nossa vida. Continuando aqui, ele diz: por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente. Essa renovação da mente, ela se dá através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos renova, é que nos purifica, é o que nos santifica. A palavra de Deus, ela renova diariamente a nossa mente. Veja que quando Deus prometeu mandar o pão chamado maná todo dia, ele tem o simbolismo de Cristo, mas também ele tem um símbolo relacionado à palavra de Deus, ou seja, o maná, representando a palavra de Deus, significa que o povo todo dia de manhã cedo era alimentado por Deus. Então, se faz necessário nós não somente alimentarmos os nossos corpos físicos, mas também alimentar a nossa alma e a nossa mente. A Bíblia Sagrada diz que o que a nossa mente pensa e ela é expressada em palavras é aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio das filosofias deste mundo, das ideologias deste mundo, automaticamente a sua mente vai estar preenchida com isso. E as filosofias e as ideologias deste mundo são totalmente contrárias à palavra de Deus. E você vai expressar em palavras o que está no seu coração. Agora, quando nós preenchemos a nossa mente, e a Bíblia Sagrada diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que ouve as suas palavras, aquele que guarda a sua palavra, esse alcança a sabedoria, a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Então precisamos nos alimentar, que está aqui, renovação da mente. Essa renovação da mente, ela se dá através da palavra de Deus em nossa vida. E ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz assim, não vos embriaguei com o vinho que está no mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o que eu acabei de falar. Este vinho que está no mundo é tudo aquilo que o inimigo oferece. E hoje está sendo usada uma palavra chamada mentoria. O que é mentoria, pastor? O que é mentor? Mentor é aquela pessoa que vai conduzir as outras. E diante do que nós estamos vivendo, nós temos visto mentores relacionados à saúde, mentores relacionados à questão de estresse, a problemas da alma,
mentores relacionados a ganhar dinheiro, a trabalho, há mentores trazendo sua filosofia quanto a como se governar, como fazer, como administrar, entendeu? Então veja bem, pastor, então qual é o melhor mentor para a minha vida? A Bíblia responde isso: Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor mentor para a nossa vida. Mas para que nós possamos ter o Espírito Santo como mentor da nossa vida, nós precisamos ter comunhão com Ele. Devemos buscar esta comunhão com o Espírito Santo, ter essa comunhão com o Espírito Santo. Se nós não buscarmos essa comunhão com o Espírito Santo, Ele não vai conseguir nos mentorear, nos ensinar, nos direcionar como devemos fazer. Então, ele diz aqui, e ser cheio do Espírito. Vitória não pode ser alcançado por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência. É o que estamos falando agora. O salmo que os irmãos veem muito eu citar é o Salmo 119, verso 11. Guardei ou escondi, depende da tradução, a tua palavra no meu coração. Por que ele não disse guardei na mente? Porque a Bíblia diz que do coração está a saída da vida e da morte. Então, guardar a palavra de Deus no coração, ela vai preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Se nós podemos decorar a Bíblia, os 66 livros, o do Novo e do Velho Testamento, mas conhecê-los e não obedecê-los não é ter realmente o devido conhecimento das Sagradas Escrituras. E mais ainda, ele fala aqui sobre e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Ou seja, pastor, como assim frequentar os cultos sem a genuína conversão? É termos o cuidado de não nos tornarmos em simples religiosos. Termos o cuidado de não transformar a nossa frequência ao templo ou à igreja como algo de formalidade, como algo de costume, como algo que faz parte do meu cotidiano. O culto a Deus não pode ser de maneira nenhuma uma coisa comum. A gente não pode transformar o culto que vamos prestar a Deus. Porque quando nós vamos à igreja ou quando nós fazemos o nosso devocional, do que eu falei ainda há pouco, nós estamos prestando o nosso culto a Deus. Por que fazemos isso? Porque reconhecemos que nós somos pó, nós somos cinza e nós precisamos e somos dependentes dele e que sem ele nada podemos fazer. O adoramos não pelo que ele pode me dar, mas o que ele já me concedeu e por causa da sua benevolência, misericórdia, compaixão. Tantos são os atributos que Deus demonstra por mim e por você diariamente. Então, quando nós vamos aos cultos, devemos ir como verdadeiros discípulos convertidos realmente em Cristo Jesus. Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 5,17, bem conhecido, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O segundo tópico diz o seguinte, vigilantes em toda oração e súplica. Olha aqui novamente a questão da oração.
É interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o registro de Jesus Cristo no Getsêmani, ele está no jardim do Getsêmani, ele está nos 4 evangelhos, está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João. Em Mateus capítulo de número 26, versículo 41, Jesus Cristo exorta os discípulos dizendo o seguinte: vigiai e orai, para que não venham cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Nós estamos sujeitos a todo momento às tentações. E ser sujeito às tentações, ou seja, ser tentado, não é pecado. Pecado é render-se à tentação, ceder à tentação. E como é que eu posso vencer as tentações? Jesus Cristo já deu aqui o remédio, né? Já prescreveu para nós, os discípulos, o remédio: vigiai e orai. E aí, ele também diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 6, quando ele está trazendo ali o Sermão da Montanha, no versículo 6 ele não vai colocar lá a palavra se orares, mas ele vai colocar um pronome quando orares. Isso me chamou a atenção. O que significa, pastor? Significa que todo discípulo tem a obrigação de orar. O crente que diz que não gosta de orar, biblicamente ele precisa nascer de novo. Porque orar é conversar com Deus. Orar é ter comunhão com Ele. É buscar ter orientação dEle, ter comunhão com o Senhor. Quando eu tenho uma agonia, um peso sobre os ombros para orar, eu tenho que rever como é que realmente eu estou diante do Senhor. Porque orar é conversar com Deus, é ter intimidade com Deus. Quando eu não oro, quando eu não gosto de orar, então eu estou enganando a mim mesmo. E João, na sua Epístola Universal, lá na sua primeira Epístola Universal, diz assim: aquele que diz que ama a Deus, mas ama o mundo, é mentiroso. Ou seja, amar a Deus é querer estar perto de Deus, querer estar relacionado com Deus. Então, aqui nós vemos Jesus Cristo dando a nós essa ordem, podemos assim dizer, porque tanto o verbo vigiar como o verbo orar, quando ele fala com seus discípulos, está no imperativo: vigiai e orai. Aí talvez algum dos irmãos deve estar preocupado: mas pastor, quanto tempo eu devo orar? A Bíblia, graças a Deus, tem resposta para tudo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Então está aí a resposta bíblica, ou seja, podemos orar em espírito também. Podemos tirar um tempo de oração. A importância é que a oração, ela é a chave. Foi através da oração que veio o batismo com o Espírito Santo. Foi através da oração que houve grandes avivamentos, mesmo no tempo dos apóstolos, como também através da história da igreja. É de suma importância. Tem uma frase que ela se tornou conhecida no mundo inteiro, quando a rainha da Inglaterra, ela disse: eu não temo 1000 canhões virados para o meu palácio, eu temo um homem quando está de joelho orando a Deus. Então veja a importância que é a oração
na nossa vida para que nós possamos ter vitória. Pois muito bem, vamos então agora para o segundo tópico desta lição de hoje. Os irmãos já entenderam sobre a questão da vigilância, a questão da oração. O segundo tópico diz: conhecendo o campo da batalha espiritual. Então, Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 11, ele vai dizer a seguinte expressão: ciladas do diabo. Indica armadilhas que são articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como Diabolos, o diabo, que significa caluniador ou acusador. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 12, nós já vamos ver isso já, mas lá está dizendo que ele está dia e noite acusando os crentes da terra, a igreja do Senhor Jesus na terra. Então, veja bem, ele é um ser tomado de fúria e por meio do espírito de erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Então, o propósito, como já falei no início da nossa aula, do inimigo das nossas almas, a qual o primeiro nome dele, o nome que foi dado por Deus a ele, é Lúcifer, que significa ser de luz, mas depois que ele se rebelou, depois que ele caiu do céu, ele recebe vários nomes na Bíblia, cada um deles, é claro, indica atitudes e ações que ele tem nessa terra. E nós vemos então ele como Satanás, que significa adversário. Diabo significa acusador. Príncipe das trevas fala sobre a sua autoridade no mundo espiritual, referente aos demônios que estão à sua disposição para trabalhar para ele. O objetivo dele: destruir tudo aquilo que Deus criou e destruir também a igreja de Cristo Jesus. E o nosso comentarista, ele vai nos dar aqui falarmos para nós sobre algumas práticas, algumas atitudes que ele tem para tentar nos destruir e nos derrubar. Uma das astúcias do diabo é confundir a mentira com a verdade. Isso está registrado lá em Gênesis 3, 4, 5, que é o capítulo mais triste da história da humanidade, é quando o homem cai no pecado. E sabem, meus amados irmãos, essa astúcia dele tem se tornado muito forte nos dias de hoje, principalmente através de uma filosofia chamada relativismo. O que é isso? E isso está sendo incutido principalmente na mente dos nossos filhos. Nessa nova geração de adolescentes e de jovens, há esse conceito relativismo, ele vai trazer a seguinte ideia: aquilo que para você é errado, para mim não é. Aquilo que para você não pode fazer, eu acho que posso fazer. Mas a questão é que o relativismo, ele confronta diretamente as verdades bíblicas da palavra de Deus. Ele confronta a fé no coração dos nossos filhos, nessa nova geração, entendeu? E é nas mínimas coisas. São coisas assim que parecem tão pequenas e parece que não vai fazer nenhum mal, não vai trazer nenhum problema. Quem aqui não conhece o problema do cupim, né? Se você, quando vê a carreira de cupim no madeiro, se você não jogar logo o veneno, ele acaba com a madeira toda da sua casa. Então, meus amados irmãos, é assim
que o relativismo, ele age e está agindo, principalmente nessa nova geração, não dizendo que não tem contaminado pessoas da minha geração e pessoas que estão à minha frente, a geração à frente à minha, pessoas com mais idade do que eu. Ou seja, você acha que isso é certo? Então não tem problema, você pode viver, você pode se basear nessa ideologia, filosofia de vida cristã, você pode crer na Bíblia, mas você não pode me forçar eu acreditar naquilo que você acredita. Então, essa é uma das astúcias de Satanás. Ele confundia a mentira com a verdade. Porquanto, quando ele disse para a mulher, Deus mentiu. Deus não quer que você coma do fruto porque você vai ser igual a ele, sabendo o bem e o mal. Então, meus amados irmãos, é isso que Satanás tem feito nos dias de hoje, dentro dessa guerra espiritual. E outra coisa, quero deixar bem claro, essa guerra espiritual, ela acontece principalmente na nossa mente. A batalha acontece aqui, aonde nós pensamos, aonde está a nossa consciência, a nossa inteligência. E é aqui que há o confronto entre a fé e entre as coisas naturais. Então, essa é uma das primeiras astúcias. E o relativismo, eu tenho observado e visto isso muito nessa nova geração, onde o relativismo, ele traz a ideia na cabeça de nossos filhos, netos, a seguinte coisa: não, isso é do seu tempo. Isso é do seu tempo, para o Senhor como verdade, mas eu não acho dessa maneira. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, isso não é novo, meus queridos. Nós vemos isso em Juízes. Porque no livro de Juízes diz o seguinte: e aquela geração dormiu, Josué, Eleazar e todos da geração de Josué. E veio uma nova geração, e a Bíblia diz lá, e veio uma nova geração que não conhecia a Deus, e cada um fazia conforme o que lhe queria fazer. E é isso que o inimigo está fazendo hoje também. Então, essa ideia só no tempo moderno, nós estamos vivendo no pós-moderno, mas no tempo moderno, essa astúcia tomou um nome, um rótulo: relativismo. A segunda é deturpar as Escrituras. Quando em Mateus capítulo 4, versículo 6, quando Satanás vai tentar Jesus Cristo, e ele, na primeira tentação, disse: se tu é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pão. Para quê? Para que você possa comer. E Jesus Cristo respondeu o que está escrito lá em Deuteronômio 8: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás então tenta pegar um texto bíblico bem conhecido, que está lá no Salmo 91, aonde a palavra de Deus diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que nós não venhamos, porque, está no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Mas se você ler o contexto antes, você vai ver o seguinte, que o salmista vai dizer: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, tu, Altíssimo, é a minha habitação. Ou seja, para que este salmo se cumprisse na vida da pessoa, havia um porquê. Qual era esse porquê, pastor? De o Senhor ser o seu Deus. Então, Satanás, ele usa essa astúcia, deturpar as Sagradas Escrituras. Terceiro, dissimular
e induzir a dissimulação. Nós vemos em 2 aos Coríntios, aqui no capítulo de número 11, 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 13. 2 aos Coríntios 11 e versículo 13, Paulo falando o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que significa dissimular? Significa a pessoa representar aquilo que não é. Então, como Paulo ele traz a igreja de Corinto, defendendo o seu apostolado, ele vai dizer o seguinte: muitos vão aparecer dizendo ser discípulos de Cristo e vão trazer ensinos que, em vez de edificar a igreja, santificar a igreja, vai afastar a igreja de Cristo. Serão verdadeiros dissimuladores, dissimular, ou seja, aparentar aquilo que não é, ensinar as pessoas a fazer aquilo que Deus não quer, dizendo que pode se fazer. E isso é outro grande problema que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Muito sério. Existem vários movimentos que estão usando o nome de Cristo. E algumas delas dizem: não, você pode fazer assim, você pode viver dessa maneira, isso aqui não é errado, isso aqui não é pecado. E a Bíblia diz assim: ai daquele que chama injustiça de justiça, que chama de aquilo que é são de imundo, e de imundo aquilo que é são. Então, nós estamos vivendo esses dias, estamos presenciando isso, infelizmente, em nossos dias, essa dissimulação generalizada que está adentrando a igreja de Jesus Cristo. Outra astúcia é fazer falsos sinais. Nós vemos alguns movimentos totalmente contrários à Bíblia Sagrada, e eu vou usar um deles porque é público isso, são os feiticeiros, os macumbeiros, são os espíritas que fazem as chamadas sessões brancas. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Deus leva Filipe, diácono, para a cidade de Samaria, e ali começa um grande avivamento, e a igreja cresce. E diz a Bíblia Sagrada que um certo Simão o Mágico, ele aceitou Jesus e ficou colado com Filipe. Onde Filipe ia, ele ia junto, e ele via os sinais e maravilhas acontecendo. Ok? Pois muito bem, se eu for pegar essa palavra mágico e transportar para os dias de hoje, um macumbeiro, como diz Deus lá para Moisés, um agorento. Então, veja bem, um benzedor, conhecido por muitos hoje, essa palavra. Quando Pedro e alguns apóstolos chegam em Samaria e vai ensinar a igreja, e principalmente ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, e após o ensino, eles então vão orar pelos irmãos, e estes então são batizados com o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo. Esse Simão, o mágico, o benzedor, o feiticeiro, seja o nome que você queira concordar, ele chega até Pedro e diz assim: quanto tu queres em dinheiro para que eu receba este poder também
e eu possa colocar as minhas mãos nas pessoas e as pessoas começar a falar em línguas. E então Pedro, cheio do Espírito Santo, discernindo o quê? Uma das astúcias de Satanás, que é fazer falsos sinais. Ele diz: pega tu e teu dinheiro e vá para o inferno. Ou seja, Pedro repreendeu imediatamente, porque os dons de Deus não se compram com dinheiro. É dádiva adquirida pela comunhão estreita que teremos com Deus. A quinta astúcia de Satanás é acusar os cristãos. Conforme está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que eu citei antes, diz que ele está dia e noite diante do Senhor, acusando a igreja de Cristo aqui na terra. Pastor, então como é que ele pode estar e estar aqui ao mesmo tempo? Veja bem, irmãos, o diabo não está aqui na terra. Quem está aqui na terra é os seus príncipes, as potestades, os espíritos malignos, vamos já ver, já a classe deles, que estão agindo aqui na terra. A maior corrente de fofoca do mundo, o progenitor, o pai da fofoca se chama Lúcifer. E ele então recebe dos demônios, que são espíritos, são anjos caídos, e leva Satanás e Satanás diante de Deus. Não que ele está no terceiro céu, porque Deus está em todo lugar, mas nos lugares celestiais, como Paulo nos exorta, nos ensina em Efésios, ele está nos acusando dia e noite. Sexto, ele semeia a incredulidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: e essa é uma luta que você, que temos familiares não crentes, ou pessoas que eram crentes se desviaram, é o que está escrito aqui no versículo 4, do capítulo 4 de 2 aos Coríntios, nos quais o Deus em minúsculo deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, uma outra coisa que ele trabalha é endurecer o coração dos homens. Tornar o coração dos homens duro, para que não creiam, não acreditem na palavra de Deus. Lá no livro do profeta ele diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Jesus Cristo em João capítulo 16 ele fala assim: ele virá para convencer o homem da justiça, do juízo e da graça, né? Da salvação, da justiça, do juízo. Então veja bem, nós igreja temos que orar, pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que os corações destes homens sejam quebrados, as suas mentes sejam libertas, porque a Bíblia diz: Ele cegou a mente dos incrédulos, endureceu seus corações, para que eles não creiam no Evangelho. E então, sétimo, promover ideologias anticristãs, é o que eu falei ainda há pouco, não vou retornar, falei sobre o relativismo, mas existem muitas outras ideologias, né? E ele é um promovedor de mentiras para desviar a atenção do homem da palavra de Deus. Segundo tópico diz assim: o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue, não se trata de luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Eu quero que os irmãos entendam a seguinte questão: nós estamos lutando contra Satanás e seus anjos, mas enquanto a pessoa não é convertida, Paulo, ele mesmo, nessa própria carta de Efésios, ele fala lá no capítulo 2, versículo de número 3 e versículo de número 2,
de filhos da ira, filhos da desobediência. Aqui em Coríntios ele fala de incrédulos. Nós vemos em outros textos homens que não aceitaram a Deus, não se voltaram para Deus, como filhos de Belial. E eu já expliquei alguns dias atrás que Belial era um deus cananeu, que era dentro do culto cananeu. Belial era como um demônio que tinha ao seu dispor milhões de demônios. Era como um príncipe de demônios, Belial. Príncipe de demônios que tinham demônios à sua disposição para fazer o que ele queria. Então, a Bíblia fala dessas pessoas. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo serão instrumento de Satanás para nos afrontar, para guerrear contra nós. Ou seja, nós podemos ter luta de pessoas que o inimigo pode usar no nosso serviço, o nosso vizinho. Eu lembro-me, vou contar agora, estou me lembrando, vocês já escutaram esse testemunho de uma vizinha do pastor Esteu e da irmã Raimunda, há dezenas de anos atrás, quando eles moravam ainda em Prudente, antes de ir para Limeira. Isso faz mais de 30 anos, 35 anos mais ou menos, e essa vizinha não gostava de crente. E naquele tempo, os mais antigos sabem que nós, os assembleanos, gostávamos de pegar a vitrola e colocar os hinos de José de Paulo, Mateusiense, Chiles Carvalhais, Mara Lima, né? E colocava, e se ouvia hino o dia inteiro em casa. E essa vizinha não gostava da irmã Raimunda, pastor Esteu e sua família, porque eram crentes. O pastor Esteu trabalhava, mas à noite ele dirigia uma igreja. Então o que ela fazia, irmãos? Ela pegava, jogava o resto de comida no quintal da irmã Raimunda, da casa da irmã Raimunda. Pegava, varria as folhas de frente da casa dela e amontoava na frente da casa da irmã Raimunda. E, para finalizar, até o papel dos banheiros ela pegava e jogava lá no quintal da irmã Raimunda. E a irmã Raimunda pegava todos os dias, ia lá, varria, juntava no saco de lixo e colocava para o lixeiro. Ela nunca foi atrás para brigar, para tomar satisfação. E eu creio que isso é um fruto do Espírito Santo. E como nós agiríamos hoje? Mas resumindo a história, esta mulher ela foi acometida de uma enfermidade e ela teve que fazer uma cirurgia. Mas ela não era uma vizinha tão boa também com os outros. E acontece que quando ela fez essa cirurgia e que ela teve que ficar de resguardo, a irmã Raimunda chamou as filhas e foi lá na casa dessa vizinha que só fazia o mal e pagou, como diz a Bíblia, pagai o mal com bem. Chegou lá, durante algumas semanas, ela fez a comida para essa mulher e os filhos, arrumou a casa, lavou a roupa deles, limpou a casa. E aquela mulher, ela falava assim: mas por que você está fazendo isso? E reconheceu: eu que fiz tanto mal, fiz tanta coisa. E naquele momento aquela mulher, por causa da atitude da irmã Raimunda, ela e toda a casa dela aceitou Jesus. Seus filhos moram ainda em Presidente Prudente, alguns deles, e são obreiros na casa do Senhor, são pastores, ministros. Então veja bem, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra, como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, contra principados. São príncipes, são demônios que têm autoridades, potestades, são demônios que têm poder, não todo poder, mas têm poder, contra espíritos malignos das trevas. Nós vemos aí a maldade que existe deles. Então existe príncipes, existem demônios com poder, demônios malignos que estão nas trevas
agindo contra a vida da igreja e contra todos os seres humanos. Então, meus amados irmãos, mediante a todas essas astúcias, algumas delas, Paulo ordena-nos dizendo: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Porque o nosso conflito é contra o reino das trevas, que é o segundo tópico, Não contra carne e sangue. Pois muito bem, no versículo 6 e 12, já estamos terminando o segundo tópico, estamos indo quase para o encerramento dessa lição. Ele diz aqui, contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hortes. Hortes significa exércitos, milhares de demônios, hortes espirituais da maldade. Então nós vamos ver 3 aspectos dessa revelação que Deus deu para Paulo para dar à igreja. A primeira é que eles são poderosos. A nossa luta contra esses seres não são seres comuns, são seres poderosos. Não todos poderosos, porque quem tem esse atributo de todo poder é Deus. Mas não são seres, vamos dizer assim, simples. São demônios poderosos. Eles também, outra característica é que eles são malignos. E essa malignidade nós temos visto mais do que nunca hoje agindo na sociedade. Esse tempo de pandemia, esses 6 meses que o mundo está vivendo essa pandemia, o Brasil, vamos dizer assim, desde o mês de março, desde o dia 13 de março, quando começou a quarentena, o que nós temos visto de atitudes malignas agindo na vida das pessoas, como o índice de crueldade, maldade, malignidade, pessoas tirando a vida dos outros, tem aumentado. Eu conversei com um pastor esses dias, que ele trabalha no fórum em uma cidade. Ele falou: pastor, devemos orar porque o divórcio aumentou em 200% desde março até agora. E também o feminicídio aumentou 100%. O infanticídio aumentou 60%. E ele falou assim: pastor, eu estou alarmado diante desses números a qual eu tenho um contato. Então nós vemos 200% de divórcio, um aumento de 100% de feminicídio, mulheres sendo mortas, um aumento de 60% de infanticídio, crianças sendo mortas. E só algumas, é claro, estão sendo mostrados, registrados nas redes, nos jornais, porque eles não querem falar sobre isso. Suicídios, quantos suicídios estão acontecendo em nosso país? Não somente nas classes baixas, mas nas classes altas. Eu ouvi esses dias uma médica cristã dizendo que segunda-feira passada, um dos seus colegas médicos tirou a sua própria vida. Então nós vemos que essa malignidade que há nesses demônios estão agindo na vida das pessoas nos dias de hoje. E nós, como crentes cristãos, estamos dentro dessa guerra, e essa malignidade, ela está agindo e está trabalhando, e nós devemos nos revestir para enfrentá-las. E é claro, diz que são seres inteligentes. Quando eles são chamados de astutos, significa que eles têm sutilezas. Astúcia é um dos atributos da serpente. Quem já andou em floresta, em beiras de rios, e já encontrou uma serpente, uma cobra, perto de dar o bote, você só vai perceber que ela está ali se Deus te clarear, porque você não sabe que ela está ali. Alguns são picados sem saber como. Então, assim são esses demônios. Eles são sutis.
eles são astutos e eles vêm para tentar destruir as nossas vidas e a igreja. Como vencê-los então, pastor? É o último tópico dessa lição. As armas indispensáveis para a nossa vida de cristão. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí eu volto aqui novamente à questão da comunhão com Deus, da comunhão com o Espírito Santo. Se é Deus que tem as armas que nos dará vitória contra o inimigo das nossas vidas, porque eles são seres espirituais, logo Satanás vai trabalhar para que nós não venhamos ter essa intimidade com Deus, que nós não venhamos ter essa comunhão com Deus, porque ele sabe que se nós tivermos, nós teremos essas armas espirituais ao nosso dispor e nós, é claro, venceremos eles e desfaremos as suas obras. Então, nós devemos, diz Paulo, nos revestir de toda a armadura de Deus. Estarmos com toda a armadura para essa batalha espiritual. A primeira é: cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça para dar mobilidade aos soldados no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo. Em João capítulo 6, Jesus Cristo, é um capítulo longuíssimo, onde Jesus Cristo diz: eu sou o pão, eu sou o vinho, quem não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, não terá parte comigo. E muitos ouviram aquela palavra, aquele sermão, achou duro aquele sermão e foram embora, mas os 12 ficaram. E Jesus Cristo olhou para eles e perguntou: e vós, não vão também? E aí Pedro respondeu o seguinte: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra da verdade e da vida? Então nós devemos andar na palavra da verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade, andando na verdade, cingindo na verdade, edificados na verdade, que é a palavra de Deus. O terceiro é vestindo a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável onde protegia os órgãos vitais, o fígado, o coração, o pulmão. Isso fala de integridade. Isso fala de retidão. Retidão significa andar em linha reta, não ter desvio, não andar cambaleando. Retidão. Andar em retidão é andar em linha reta conforme aquilo que Deus propôs para nós. Íntegro ou integridade é aquela pessoa que não tem nada a esconder. É um livro aberto. Então a Bíblia Sagrada fala para nós vestirmos da couraça da justiça. Segundo, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Paz é algo que está faltando no mundo. E se nós não tomarmos cuidado, nós também seremos contaminados com essa falta de paz no nosso coração e no nosso espírito. Estamos, meus amados irmãos, em um tempo de, vamos dizer assim, um tempo muito difícil, um tempo sobrecarregado, um tempo estressante, exaustivo. E se nós não tomarmos cuidado, por causa do que nós estamos vivendo agora, nós podemos não permitir que o fruto do Espírito em nós venha prevalecer. Nesse fruto do Espírito, uma das características dele é a paz. Ok? A paz. Então, quando fala aqui, calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, fala de nós termos firmeza
estarmos em prontidão para testemunhar de Cristo Jesus e, é claro, resiliência. Ou seja, a resiliência significa resistir, permanecer, avançar e não retroceder. E confiando, mesmo que, como diz o antigo, mesmo que o mundo esteja acabando ao seu redor, mas você continue firme. Trago a lembrança sua sobre a segunda tempestade que os discípulos enfrentaram. Eles já tinham um pouco de fé ali, na segunda. E diante daquela turbulência, as águas do mar, as ondas altas, o vento soprando, eu fico imaginando os relâmpagos, trovões, aquela tempestade terrível, mas por cima das ondas, diante daquele quadro tão terrível, estava Jesus Cristo, sereno e transmitindo paz. E a palavra que ele diz aos discípulos, a primeira palavra que ele diz aos discípulos, quando os discípulos o veem e pensam que é um fantasma, ele diz: não temais. Esse não temais também significa: fique tranquilo, tenha paz, sou eu. Então, nós devemos estar calçados, os pés com o evangelho da paz. Outro, tomando sobretudo o escudo da fé. Quando nós cingimos os nossos lombos com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado da preparação da paz, estaremos prontos para usar o escudo da fé. Fé, na Bíblia Sagrada, na versão da maioria dos irmãos, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu falo o seguinte: fé é a convicção daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Então, fé é convicção e certeza. Mesmo que eu não esteja vendo, mas eu creio que Deus está trabalhando, mesmo que eu não esteja vendo, ao nosso favor, para dar aquilo que nós precisamos. Tomando o capacete da salvação, a fé, ela nos faz ter a certeza que Deus está conosco, que nós estamos com Ele e que sabemos para onde nós iremos. Certeza da salvação da nossa alma. Capacete da salvação. E por último, o imprescindível, a espada do Espírito. É a única arma disponível tanto para nos defender como para atacar. Ou seja, se faz necessário que nós devemos conhecer intimamente a palavra de Deus. Como diz alguns pregadores, ensinadores, a Bíblia é o único livro onde você tem o autor com você. Se você tiver alguma dúvida, o autor está contigo e ele te responde, ele te esclarece, ele mostra para você, tirando toda a dúvida do seu coração. Que você nesta tarde já, 1h da tarde, que você nesta tarde possa guardar esta palavra no seu coração. E como disse Tiago no capítulo 1, lá no versículo 22, que não sejamos nós somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Eu desejo que esta palavra venha edificar a sua vida, venha te fortalecer, somente nos dias a qual estamos vivendo. E que você e sua família seja abençoada, que a mão do Senhor esteja sobre vós, abençoando, guardando, protegendo,
livrando de todo mal e, é claro, e de todo perigo. E eu conto com você nos nossos cultos, né? Não somente online, mas presenciais, se você quiser estar conosco, quarta e sexta às 19 horas e no domingo às 17 horas. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam para com todos vocês. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.